que durante muito tempo fez vários programas de sucesso. Um amigo pessoal de altíssimo proximidade, não é? De confiança, de carinho, de afeto. Um político hábil, que eu acompanhei ele, inclusive, quando vereador de Salvador, nas articulações que ele fez para a eleição do presidente da Câmara Municipal de Salvador. Uma delas não foi ele o escolhido, mas a articulação foi toda feita por ele. Ele tem esse tipo de capacidade. Depois, eleito presidente da Câmara, teve um desempenho excepcional, inclusive colocando a Câmara como uma entidade independente, que normalmente a Câmara sempre fica muito pela maioria política, e não tem nada de errado nisso, né? Ela está de novo nessa situação, mas ele conseguiu fazer a Câmara Municipal ter uma personalidade própria, apesar de todo o apoio, amizade, carinho que ele tinha com os prefeitos que passaram durante o tempo que ele foi 2 vezes presidente da Câmara. Se reelegeu mais uma vez presidente da Câmara, colocou um vice-candidato, um vice-presidente da Câmara contra a vontade de setores importantes e que tenham influência, setores políticos e até empresariais com influência na Câmara, mas ele disse não, é a pessoa certa, que é Carlos Muniz, que está aí com desempenho na Câmara Municipal de Salvador, e deu um salto tríplice mortal que poderia ter sido um sucesso, que acabou sendo, mas poderia ter sido um fracasso total. Ele aceitou ser candidato a vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues, tida como derrotada no primeiro turno por todas as pesquisas. Eu estou fazendo um relato. Que não tem nenhuma parte que eu esteja adjetivando qualquer coisa. Isso é uma parte substantiva, é uma parte do que aconteceu. Muita gente achou que ele tinha ali encerrado a carreira política, porque ele poderia tranquilamente continuar presidente da Câmara, ser candidato a deputado federal, e tocar a vida e ver o que aconteceria. Não, ele resolveu dar esse salto tríplice mortal que muita gente, e eu sei disso porque sou testemunha, disse não, acabou. Geraldinho já era, acabou, morreu, ponto. Aí vai ser candidato a vice. Mas não foi somente um candidato a vice. Com depoimento, olha, veja bem, estou fazendo relatos. Eu não estou adjetivando nada. Relatos de Otto Alencar, Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues. Ele, candidato a vice-governador, foi fundamental no processo eleitoral. Pelo estilo, pela forma, pela disposição, pelo jeito e pela proximidade com o povo. Então, Geraldo deu o salto tríplice mortal, não morreu, sobreviveu bem, foi ser vice-governador da Bahia. Não quis ser secretário e junto com Jerônimo, e aí de novo depoimentos de Jerônimo Rodrigues, não sou eu, nem ele. Ele tem sido um vice-governador leal, colaborador e tem participado. Jerônimo, rapaz, entre as muitas características que ele tem, ele até teve aqui na semana passada, ele disse, às vezes a pessoa vê você assim, sujeito simpático, sorridente como você é, de bem com a vida,
mas não sabe que você também tem um lado que quando você quer endurecer, você endurece, quando você quer pôr ordem, você põe, sem arrogância. Aí disse, não, você vai governar comigo. E passaram a ter uma intimidade grande, representando, antigamente, aí é um parêntese meu, solenidades importantes, o governador não pode estar em todos os lugares em solenidades importantes, não é? Porque ele viaja, ele tem que trabalhar com os secretários, etc, etc. Então, antigamente se mandava quem? Um oficial da PM que fazia parte do gabinete militar. Sempre, sempre, sempre. Você pode olhar fotos, eu sempre que via fotos de solenidade. Coronel fulano de tal representando o governador. Aqui não. Quem representou o governador em todas, inclusive reuniões de governadores do Nordeste, foi o vice-governador, com direito à voz. Não é somente chegar lá como iam as pessoas da polícia, claro, o representante do gabinete militar do governador, ele não vai lá e fazer um discurso, né? Não é da função dele. É uma função somente de dizer, olha, o governador não pôde, mas ele quer prestigiar vocês aqui mandando um representante. Jerônimo fez completamente diferente. Geraldo não somente participou de reunião com governadores do Nordeste e outros, e com direito a falar, sempre falando, sempre discussando, sempre participando. Bom, aí começa o processo de escolha para candidato das forças que apoiam o governador Jerônimo para o prefeito de Salvador. Tradicionalmente, desde que o PT de Wagner chegou ao governo, os dois de Wagner, os dois governos de Rui, sempre se escolheram 3 ou 4 candidatos naquela teoria de... São candidatos que vão pegar segmentos eleitorais diferentes. Sargento Isidório, popularíssimo, então ele vai trazer voto do povão. Bacelar, tal área, vai somar. Major Denise, PT, polícia, negra, mulher, vai somar, e aí a soma leva força um segundo turno com o candidato que está na prefeitura, no caso a Semineto, depois Bruno Reis. Desde a eleição de João Henrique, isso vem sendo um fracasso. Então, o governador Jerônimo mudou isso e resolveu que deveria ter um candidato. Isso fez com que essa articulação fosse lenta, demorada, porque também não é para se passar o trator e chegar e dizer, ó, vai. Muita gente postulou, não colocou o nome, esse negócio de colocar o nome é coisa. Eu até me esqueci e hoje eu lamento profundamente eu não ter colocado meu nome também. Se Joe Biden pode ser candidato à reeleição com 80 e porrada, o próprio Lula, né? Por que eu não? Eu devia, mas agora já foi, ainda bem que eu não cometi essa asneira. Então, ontem, reunião do Conselho Político no Palácio de Ondina. Em um determinado momento, Jerônimo Rodrigues liga para Geraldo Júnior, aqui conhecido como Júnior, cadê você? Venha aqui. E o nome dele foi sagrado com o apoio de 11 partidos. Então é com alegria que eu recebo meu colega de trabalho, meu amigo, Geraldinho, grande Geraldinho. E aí, rapaz, você tá alegre, afinal? Como é que é? Como é que isso bateu em você? Esse relato que eu fiz é verdade, mentira? Como é?
Doutor Mário, muito bom dia. Bom dia, Camila, Vitória, Alves, Abraão. O senhor sabe que não poderia ser diferente, né? Deixa eu ver que eu tô meio que sem voz, dada a alegria que tive na noite de ontem, compartilhada ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, ao lado de deputados estaduais, deputadas, deputados federais, deputadas, senadores. Ontem estava ao nosso lado o senador Otto Alencar, o senador Jacques Wagner, o senador Ângelo Coronel, ao lado da família, de amigos. E ontem eu tive a oportunidade de ter uma primeira etapa de um grande sonho que sempre deixei muito claro, que um dia iria governar a minha cidade, a capital, que um dia iria governar Salvador. O senhor me deu a oportunidade aqui hoje, fiz questão de estar aqui hoje, sei do esforço que o senhor fez para estar aqui hoje na programação, ao lado de Camila e de Vitória, mas a minha primeira palavra ao Grupo Metrópole, ao senhor, é gratidão, agradecimento. Quando falo aqui na rádio que reiteradas vezes o senhor é um conselheiro na minha vida pessoal e política, o senhor foi um dos poucos que acreditou. Quando o senhor fez esse histórico aqui, eu fiz uma inversão no tempo, olhando para o retrovisor da história, e a cada etapa do que o senhor relatou dessa história minha política, quando da decisão, e em primeiro momento quando fui vereador de Salvador e presidente da Câmara, o senhor retratou ponto a ponto, etapa a etapa, o que eu vivi. A grande vantagem dessa história política é que o governador Jerônimo Rodrigues, diferentemente de outros governadores, ele me deu a oportunidade de compartilhar o governo ao lado dele. Chegou-se ao ponto de dizer que existia o governador da Bahia e existia um governador de Salvador e da região metropolitana. O governador Jerônimo Rodrigues me deu a oportunidade de redimensionar. Algumas vezes as pessoas me perguntam, isso foi um dimensionamento ou um redimensionamento? Foi um redimensionamento. Redimensionar a minha vida pessoal, mas acima de tudo de redimensionar a minha vida política. Conhecer uma nova política, entender a nova política. Uma vez falei aqui numa última entrevista com o senhor que um dos fatos que tem marcado essa minha nova trajetória na política é enxergar a política de um outro patamar. Entender que a política de Salvador ela precisa ser remodulada, retratada, repensada. Nós precisamos ter uma política diferente da administração que aí está. Nós temos um prefeito que possivelmente vai à reeleição. Nós já conhecemos as propostas dos prefeitos, desse prefeito que aí está, e as ações. Isso é um fato. Então ontem foi a unanimidade. Os partidos que lá tiveram, 11 partidos se fizeram presentes lá ontem, com os seus dirigentes, 11 partidos estiveram presentes. E os 11 partidos apoiaram. E os 11 partidos, à unanimidade, aprovaram a minha pré-candidatura, a candidatura a prefeito de Salvador. Quero fazer um agradecimento aqui muito especial ao partido PSD do senador Otto Alencar, ao partido Podemos do presidente Heber Santana, ao partido PV do amigo Ivanilson, ao Rede de Araci e de Diego, que se fizeram presentes, ela e Araci, lá no ato ontem, inclusive tirando foto e testemunhando o fato. O PCdoB, representado pelo secretário Davidson Magalhães. Quero mandar também um abraço muito especial para a sua vice-presidente e ao presidente municipal Jurandir. Tivemos a presença ontem do Patriota com Alexandre Marques. Tivemos a presença do Solidariedade com o deputado estadual Luciano Araújo. Esses partidos que com certeza agregam um espaço. Ao presidente, agradecer de toda a sorte ao presidente do Partido dos Trabalhadores Estadual, Éder Valadares. Agradecer também a senadora, deputada federal, ex-prefeita dessa cidade, Elites da Mata, com o PSB. Enfim, doutor Mário, agradecer acima de tudo a confiança que esse grupo político, agradecer a confiança que o governador Jerônimo Rodrigues depositou em mim. Olha a responsabilidade. Em alguns momentos, deixa eu lhe interromper aqui, em alguns momentos houve uma pressão descabida, no meu entendimento, em relação ao governador. Não, tem que resolver logo, porque senão não vai dar, eu só vou esperar até o dia tal e tal.
Quando na realidade, rapaz, o que adianta ter pressa? Imagine se não se consegue essa unanimidade, iam sair de novo 3, 4 candidatos. Então, nesse sentido, o Jerônimo mostrou o estilo dele e ninguém pense que ele Maria vai com as outras, ou que porque ele sorri muito, porque ele é um cara de bem com a vida, porque ele é um cara gentil, ele é um cara carinhoso. Mas eu até falei aqui na entrevista com ele disse, você tem hora que você é duro demais. E é mesmo, não é não? Com certeza. Alguém tem alguma dúvida, Vitória, da liderança do governador Jerônimo Rodrigues? Ele não foi vereador, não foi deputado estadual, não foi federal, não foi senador, nunca foi prefeito de uma cidade, inclusive da cidade dele, Aiquara, e se tornou governador do estado da Bahia. E dizia muito claro, gente, vamos aguardar o tempo do governador Jerônimo Rodrigues. Ele sabe o que está fazendo. Ele está construindo a unidade. E deixei claro aqui, doutor Mário, não sei se o senhor lembra, quais eram as duas condições de eu aceitar uma pré-candidatura, uma candidatura a prefeito de Salvador. Primeiro, ser o candidato do governador. E isso ontem foi comprovado e referendado. Candidato do governador. E daqui a pouquinho o senhor me perguntou por que eu estou dizendo isso incisivamente. Segundo, a unidade do grupo político. Eu disse, diferentemente de outras oportunidades, há um ineditismo. O nosso grupo político lança apenas um candidato a prefeito de Salvador nessas eleições. Isso é inédito, é um ineditismo. E quem foi o responsável por isso? Primeiro, o governador Jerônimo Rodrigues. Segundo, a conscientização do nosso grupo político. Nós ganhamos as eleições em 2022 em função dessa unidade. E agora não podia ser diferente. Construímos a unidade, vamos dar esse exemplo em outros centros urbanos, será assim em Camaçari, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Juazeiro, será assim em Barreiras, Ilhéus de Laguna. Agora vamos aqui, é o seguinte, o seu principal concorrente vai ser o prefeito Bruno Reis. Prefeito da cidade. Com quem você tem uma relação de amizade, vocês estão um pouco afastados politicamente, é claro, mas vocês são amigos, vocês conviveram muito tempo, inclusive com intimidade, com amizade, E Bruno é uma pessoa, do ponto de vista humano, é uma pessoa muito boa, ele não é um sujeito daquele raivoso, daquele tipo. Então, a minha esperança, e eu falei aqui antes de você chegar, é de que nós teremos uma campanha de altíssimo nível, com propostas, e sem, rapaz, ter necessidade de entrar na baixaria um contra o outro. Você concorda com isso? Você está com esse espírito? Eu estou com esse espírito, falei isso na última oportunidade aqui na entrevista na rádio. A campanha será no mais alto nível. Nós não vamos fazer ataques pessoais, mesmo porque não há razão para isso. Agora nós vamos discutir a cidade. Nós vamos discutir propostas para a cidade. Nós vamos fazer um modelo, estabelecer um modelo de propostas e projetos diferente do que está aí. Nós vamos estabelecer na próxima semana, inclusive, já por orientação e determinação do governador, designação do governador. Lógico que nós teremos uma coordenação de campanha, mas é a primeira vez na história que um governador irá se envolver diretamente na eleição de Salvador. Jerônimo, ele mostrou isso? Ele demonstrou isso ontem, inclusive na coletiva e no alinhamento com os partidos políticos. Na próxima semana nós teremos uma reunião com os presidentes e dirigentes dos partidos. De lá será, a exemplo do que fizemos anteriormente, o senhor lembra que eu falei aqui que reuni amigos, sociedade civil, gente da gente, povo, movimentos sociais, médicos, educadores, para pensar projetos para a cidade. O governador já determinou na próxima semana a primeira reunião com os partidos. De lá, cada partido vai indicar 2, 3 pessoas, 2, 3 figuras que se destaquem dentro do processo, para que a gente construa um processo e apresente à sociedade um projeto diferentemente do que está aí. Nós precisamos apresentar propostas, já falei, nós precisamos avançar na educação fundamental, no ensino fundamental, na educação infantil. Nós precisamos discutir as questões das creches na cidade, porque a ausência de creches na cidade e as creches comunitárias, ela tem um papel fundamental nisso, suprindo essa ausência do poder público. Nós precisamos dar uma atenção muito especial à assistência básica.
Nós entregamos, o senhor há de observar, nos últimos tempos, mais 2 policlínicas na Bahia. Salvador tem 2 exemplos disso, uma em Escada, uma em Narandiba. Nós precisamos avaliar e pensar a questão da mobilidade urbana, que tem um desdobramento com o trânsito da cidade. E essas discussões, doutor Mário, Salvador é a primeira vez na história, e o senhor me perguntou daquela vez, eu não sei se o senhor lembra, mas Geraldinho, isso aqui que o senhor está formando, o que você está formando, é apenas se você for candidato? Eu disse, não. Serve, inclusive, se não for eu escolhido, serve de modelo para outro qualquer escolhido ou qualquer escolhida desse grupo político. A gente precisa, Vitória, pensar Salvador. Agora, você topa aqui, mesmo ainda na condição de pré-candidato, a gente fazer um encontro aqui, eu mediano aqui com você e Bruno Reis? Na hora que o senhor quiser, na hora que o senhor determinar. Eu acho que seria muito bom, porque, sabe, eu gostaria muito mesmo que essa campanha, rapaz, fosse feita num nível diferente. Que vai ser. Porque até vocês têm coisas em comum, vocês tiveram uma vida em comum, então não há necessidade, nem tem aquele ódio. Eu quero derrubar, não é um negócio de bolsonarista e lulista. Não é isso. É a cidade de Salvador, a sua visão da cidade e a visão de Bruno da cidade. Você sabe que ele leva vantagem por ser prefeito, não é? Por estar com avaliação boa e por ter também a máquina que ajuda. A máquina não quer dizer que ele vá usar indevidamente, mas a máquina sempre ajuda. Aí é onde dizer, não, mas você vai ter o apoio da máquina do Estado. Isso tudo a gente sabe que funciona. Uma pergunta. O meu querido amigo Carlos Muniz declarou apoio a Bruno Reis porque disse que você não tinha conseguido construir unanimidade e que você era o candidato dele. Agora que você conseguiu a unanimidade, um candidato único de 11 partidos, você acha que nosso Muniz passará a lhe apoiar? Eu gostei que o senhor falou, nosso Muniz. O senhor sabe o carinho, o apreço que eu tenho pelo amigo Carlos Muniz. Eu também. Pelo vereador dele, e presidente claro. Carlos Muniz. Muniz nunca me faltou. O problema é que ele entendeu que o tempo dele era diferente do nosso tempo. E eu ainda não recebi a ligação do presidente Carlos Muniz. E se ligou, eu estava ontem em espírito de alegria, de comemoração. Mas eu tenho uma esperança que ainda esteja ao meu lado o presidente da Câmara Municipal, meu amigo Carlos Muniz. Para mim seria uma honra, talvez não pelo o que represente politicamente, mas pela confiança que tenho no presidente Carlos Muniz. Ele é conhecedor da política de Salvador. Ele falou que a decisão dele estava muito fundamentada da função de eu não ter buscado a unidade, mas a unidade está aí. Não ter conseguido a unidade, mas a unidade está aí. Está posta. Sim, é por isso que eu estou perguntando. A unidade está posta. Sim. Eu possivelmente terei um encontro com o vereador Carlos Muniz ainda no dia de hoje. O senhor sabe que hoje eu já começo com as movimentações. Ontem foi o dia de comemoração, de alegria, de entusiasmo. Mas hoje eu já começo a estabelecer as tratativas. Uma coisa que eu quero dizer aqui ao senhor é que os partidos políticos terão... Eu sou do MDB, mas eu não sou candidato do MDB. Eu sou candidato desse grupo político. Lógico, eu só posso ser candidato se for filiado a um partido. E eu quero agradecer aqui agora o presidente de honra, deputado Lúcio Vieira Lima, agradecer ao Alex Futuca, ao ministro Gedel Vieira Lima, a toda a executiva estadual do meu partido, ao deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do meu partido, mas eu sou candidato desse grupo político. E a primeira coisa que eu vou fazer, já falei aqui anteriormente, mas vale repetir. Na próxima semana, pós-Natal, eu vou sentar com os presidentes de partido para escutar os presidentes de partido. Sabe qual vai ser em seguida, e não necessariamente nessa mesma ordem? Eu preciso sentar com as bancadas hoje na Câmara Municipal. Preciso sentar com o vereador Edivaldo Brito, do PSD. Eu preciso sentar com o Partido dos Trabalhadores, a exemplo do vereador Suíca, da vereadora Marta Rodrigues, do vereador Tiago Ferreira, do vereador Arnaldo Lessa. Eu preciso sentar com o PSB, com o vereador Silvio Humberto, para fortalecer as suas candidaturas. Eu preciso sentar com o PCdoB, com o vereador Hélio Ferreira e com o vereador Augusto Vasconcelos, que foi líder da oposição na Câmara Municipal.
Mas eu preciso também, doutor Mário, fortalecer as candidaturas dos meus partidos. Desses partidos que estão ao nosso lado. Quem ainda não tem vereador como representação é exemplo do Rede. Nós vamos lutar para que o Rede tenha uma cadeira, 2 cadeiras, 2 assentos na Câmara Municipal de Salvador. O PCdoB tem um interesse de ampliar o seu campo e o seu espaço dos mandatos na Câmara Municipal. A exemplo da vereadora Aladilce Souza, a exemplo do vereador Everaldo Augusto. O PSB tem o Silvio Humberto, mas tem interesse de colocar aí para disputar umas eleições, e com certeza nós teremos êxito, é o Rodrigo Ita, que é o presidente da FLEM. Nós temos pelo Podemos... FLEM é a Fundação Luiz Eduardo Magalhães. Nós temos aí o Podemos, que terá candidaturas fortes, a exemplo do filho do deputado Bacelar, que é o João Cláudio Bacelar, que vem aí para o seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Salvador. O partido MDB, eu inclusive já disse aqui de público, gosto dele, tenho uma atenção, mas convidei já que o vereador Alfredo Mangueira, ele peça a saída do partido, porque ele não segue as orientações do partido. Ah, é? Nós seremos duros em relação a isso, para que nós não sejamos obrigados a expulsá-lo do partido. Eu já pedi que ele, de público, ele pedisse a retirada. Da última vez que você esteve aqui, você falou que tinha um grupo trabalhando propostas. Isso. Agora que você foi escolhido candidato, certamente você vai acelerar isso, porque eu acho que o fundamental, eu venho falando isso aqui há muito tempo, e Wagner até concordou aqui comigo numa entrevista, o fundamental é que não se discuta somente Geraldinho e Bruno Reis. O próprio Bruno Reis, a gente sabe que as propostas dele estão mais ou menos definidas, mas ele pode ter inovações, pode ter modificações. Ontem ele me ligou, inclusive, uma ligação extremamente carinhosa comigo para desejar Feliz Natal, dizer que quer vir aqui, ele vem quarta-feira para trazer as homenagens dele para a gente. E diz assim, eu quero muito te ouvir, eu quero muito que você sugira coisas. Então, eu sinto que ele está num processo também de preparar propostas que avance, não é, em relação ao que ele está fazendo. E você, com esse grupo, então, a campanha, Geraldinho, e o meu desejo real é de que seja uma discussão de propostas. Então, Bruno terá as dele, você terá as suas. E isso colocado de uma forma que a população entenda e decida, não somente porque você não é bonito, mas tem pegada, e nem porque é Bruno, porque é bonito e tem pegada também. Entendeu? Não é nada disso. Não se trata de um personalismo, você e ele. Se trata da cidade de Salvador. O que é que vocês pretendem para a nossa cidade? Você concorda com isso? Perfeitamente. Só que, por idade, me dá um retorno aqui, porque a tela saiu aqui, do retorno aqui, que eu tava acompanhando. Eu tô olhando para cima aqui para ver na tela como é que eu tô. Pede a Puridade para dar um pulo aqui, que saiu aqui do ar. A Puridade deve estar aí na outra sala. No contra-estúdio. Doutor Mário, o senhor falou já reiteradas vezes do alto nível que será essa campanha. Nós precisamos redimensionar o pensamento político para Salvador. Sim. As propostas serão apresentadas. Nós já conhecemos as propostas do prefeito Bruno Reis, desta atual administração, e o que nós vamos fazer com esses amigos? Nós vamos incorporar o projeto do governador Jerônimo Rodrigues. Vai ser um projeto mais fortalecido, porque as expertises, aqueles conhecedores, tecnicistas na área da educação, da saúde, especialistas, vão robustar um entendimento de apresentar realmente propostas. É muito bom as obras estruturantes, é muito bom as obras de ponta, mas nós temos que pensar alguns aspectos de ordem social, de políticas públicas sociais. Salvador é uma cidade dividida. Eu levei aqueles dados aqui da última vez aqui, porque a renda média do negro é um pouco mais de R$700 e do branco um pouco mais de R$2.000. Por que que existem as diferenças econômicas e ainda a intolerância religiosa e a discriminação? Por que não há uma equidade na distribuição da renda na nossa cidade?
Por que não há participação do empreendedorismo, da cultura afro-brasileira? Nós tivemos, no último mês de novembro, a comemoração do Novembro Negro. 84% da população aqui de Salvador, ela é negra. E nós precisamos estabelecer, e eu lhe confesso, doutor Mário, vem aqui a minha terceira e possivelmente última confidência nessa entrevista. 4 mandatos como vereador de Salvador, 2 vezes como presidente da casa. Eu me redimensionei politicamente para pensar o que eu fiz enquanto 4 vereadores de Salvador. O que eu poderia ter feito por essa cidade. Inclusive, por iniciativa do presidente Carlos Muniz, o senhor acompanhou, levou os ex-prefeitos à Câmara Municipal, pensando o futuro e lembranças do que queremos para a cidade, mas lembrando do presente e do passado. Então, essa discussão será uma discussão, eu estou aqui aberto e tenho certeza que o prefeito também estará aberto a essa discussão. Nós discutimos aqui temas. Uma entrevista aqui, discutir temas. O que é que o prefeito de Salvador pensa sobre a mobilidade urbana da cidade? O que é que o prefeito de Salvador pensa se a população deve participar ou não na discussão do BRT? Tivemos aqui o exemplo da aprovação, recentemente, da Louço. Houve a participação ativa da sociedade, a discussão com audiências públicas, sugestões, emendas, tempestivamente. Nós discutimos aqui por que Salvador não tem maternidade. Por que Salvador não tem creche? Porque as creches comunitárias têm um papel de suprir a ausência que seria do município. Eu já pedi a Abraão, ele não deixou aqui. Uma Constituição Federal, não sei se minha memória ainda está boa, o artigo 211, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que a obrigação da educação infantil e da fundamental é do município. O senhor sabe que o Estado assume 72 mil jovens que seria de obrigação da fundamental por parte do município. Quem assume isso é o governo do Estado. São 72 mil jovens. Seu vice. Essa aí é uma decisão, o governador já fez um pré-anúncio ontem, que isso só vai ser discutido depois do Carnaval. Nós vamos ter um tempo para maturar, para entender. Essa decisão não vai ser decisão da vontade, personalíssima, do desejo, da admiração. Será uma decisão estabelecida por números, e os números o senhor sabe que só saem com as pesquisas. Nós vamos ter pesquisas quanti e quali, para ver o perfil desse vice ou dessa vice. A partir de agora, passado esse momento de justa euforia, porque o que eu acho que foi a grande vitória de Jerônimo e que beneficia você diretamente foi o fato de conseguir que 11 partidos tivessem um só candidato. E não é um candidato do PT ou de um partido que seria mais à esquerda. Não é? A partir de agora, passado esse momento de euforia, você vai fazer o quê? Você continua vice-governador? Eu continuo vice-governador. Você, para ser candidato, registrar sua candidatura, prefeito, você tem que deixar de ser vice-governador? Não. Absolutamente não. Mas você não vai poder usar a estrutura da vice-governadora? Não posso ser ordenador de despesas, né? Sim. Não devo ser ordenador de despesas, a legislação tem essa... Nem substituir o governador... Nem substituir no período eleitoral. Não pode. Tem um período eleitoral que ele termina. E a partir de hoje você vai fazer o quê? A partir de hoje continuo como vice-governador da Bahia, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, e ao lado disso como pré-candidato, candidato a prefeito de Salvador. Mas como pré-candidato você vai fazer o quê? Nós vamos continuar fazendo as ações de governo. O senhor disse algo extremamente importante. Quando o Jerônimo me manda representá-lo num evento, ele me manda com uma nota técnica para que a gente possa participar, emendar, sugerir. A exemplo do Consórcio do Nordeste, nós discutimos, e eu fui o interlocutor do governo do estado, da transição energética, o processo de descarbonização. O governador Jerônimo Rodrigues entregou um mapa do hidrogênio verde, mas a partir de agora, ao lado disso, paralelo a isso, porque não são situações estanques. Eu não preciso, não devo ser candidato a prefeito de Salvador, estanque do processo do governo. Porque eu preciso pensar Salvador, inclusive com as iniciativas de ações transversais do próprio governo. Claro. Elas andam atreladamente. Doutor Mário, tem uma coisa que me veio aqui a cabo, o seguinte, e eu queria falar direcionadamente, a gente está falando aqui agora para toda a Bahia, mas eu queria falar para Salvador. Logicamente que respeitando os limites institucionais do poder, está na hora
de Salvador ter um prefeito, sabe o quê? Que não peça licença para entrar no gabinete do governador nem do presidente da República. Tá na hora. Salvador precisa ter um prefeito da cidade que não precise pedir licença para trazer recursos, para trazer orçamento, para trabalhar as diferenças sociais e movimentos sociais, que é o principal foco do governo do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues. As ações acontecerão, as discussões serão mais intensificadas, as ações que nós estávamos fazendo a cada 10 dias, 15 dias, para a formulação deste projeto ou dessas propostas, serão diferentes. Nós vamos fazer isso com uma rotina maior, 2, 3 vezes na semana, e vamos continuar trabalhando aqui pelo nosso estado. Tem um ouvinte aqui, César Maltês, ele é engraçado aqui. Eu vou ler aqui um trecho dele. Bom dia a todos. Não, primeiro, Mário, depois desse seu editorial, acho que você está mais alegre que o próprio candidato. Risos. Bom dia a todos. Mário, parabéns pela sua vitória quanto ao seu pré-candidato a prefeito de Salvador, que por sinal é seu ex-funcionário. A pergunta, primeiro não é vitória mesmo, você foi governador Jerônimo, né? A pergunta, mas vamos valendo. Passar batido. A pergunta que eu não quero calar é: será que Bruno Reis algum dia teve dúvidas que você apostou todas suas fichas no candidato Geraldo? Aí só você perguntando a ele, porque esse negócio de apostar todas as fichas é uma besteirada. Minhas fichas estão todas na cidade de Salvador. Quem for melhor para Salvador vai ter meu apoio. Não tem conversa. Não tem. Mas eu pretendo conduzir esse processo de uma forma que abra espaço para os dois principais candidatos, que eles venham. Já está convidado Bruno Reis, e Geraldo já aceitou, vir aqui uma conversa preliminar, para debater um pouco, harmonicamente, sem agressão, sem baixaria, rapaz, para mostrar que a gente pode construir uma coisa que dê a decisão ao povo de Salvador. Para ver cá, você acha? Vamos supor que eu tenho um candidato meu do coração, né? Claro, todo eleitor tem, né? Bom, basta isso? Sou eu que elejo? Não é, né? Não é. Então vamos começar daí. Bom, mas ele diz aqui: você diz que o prefeito é o seu grande amigo, mas daqui para frente vai ficar difícil agradar gregos e troianos. Você não acha? Não acho não. Peço que você não tome a minha fala como sendo de cunho pessoal, uma vez que estamos debatendo no campo da política. Claro, concordo, não tem nada pessoal aqui, não estou... Lembro que recentemente você me rebateu, dizendo que eu poderia até estar certo quanto você apoiar o vice-governador. Mas agora, com sua alegria em anunciar seu ex-funcionário, acho de bom tom você assumir de vez que apoia Geraldo. Daqui para frente, vou ficar me perguntando, por que você quer tanto Geraldo na prefeitura? Enfim, esse Geraldo, com sua conversa para boi dormir, me lembra o astro pop Michael Jackson e sua Neverland. Ou seja, na sua última entrevista, Geraldo se empolgou tanto que pintou uma Salvador como sendo Salvador a terra do Neverland. Por fim, ressalto que não sou eleitor do atual prefeito. Saudações, César Maltês. Ô, César, obrigado. Rapaz, seu comentário aqui é ótimo, rapaz, porque mostra essa visão. Vamos para frente, meu nego, vamos para frente. Agora, César, depois poderia, eu faço questão até de recebê-lo lá na vice-governadoria, para ele me ajudar a apresentar algumas propostas para Salvador. Ponto. Também. Eu queria que César me parece uma pessoa extremamente preparada. Agora, a minha alegria é verdadeira, não escondo, gosto muito de Geraldo, gosto da forma dele ser, gosto da amizade dele, adorei o governador Jerônimo Rodrigues ter conseguido pela primeira vez ter um candidato único apoiado por 11 partidos. Se você acha que isso não é bastante para minha alegria, é
mais do que bastante. Porque eu penso muito na minha cidade, em Salvador. E eu quero que tenhamos 2 principais candidatos, como agora temos, Bruno e Geraldo, discutindo, mostrando as ideias e o povo decidindo. É isso, a minha alegria é essa. E eu tenho um carinho pessoal, especial, por Geraldinho. Não vou esconder isso hora nenhuma. Não pense que vou ficar aqui dando uma de... Olha, você sabe, preciso ter uma neutralidade. Sim, terei a neutralidade de dar o mesmo espaço, de deixar que as propostas sejam colocadas de um lado e de outro, com toda tranquilidade, mas o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, você... E eu gosto muito de Bruno Reis, não se iluda, não. Como ser humano, ele é 1000 vezes melhor do que o antecessor dele. Começa daí. O telefonema que ele me deu ontem foi super carinhoso e eu retribuí com o mesmo carinho. Eu não sou hipócrita, não. Quando eu não gosto de uma pessoa, não tem conversa. Um papagaio de pirata aí mesmo, rapaz, que eu não poupo, não penso, não. Agora, eu pousar aqui, não. Eu vou agora trabalhar. O pré-candidato a Salvador, Geraldo Júnior, aqui presente, negativo. Não vou fazer isso não, porque eu não sou mentiroso. Mentiroso eu minto, sim. Eu minto. Mas não vou ficar aqui, né, com essa hipocrisia, né? Dizer que eu não fiquei alegre com a escolha de Geraldo. Eu fiquei muito alegre, porque vai ser um candidato de valor, vai ter o apoio do governo, conseguiu um fato único de 11 partidos e um único só candidato do PT aqui em Salvador. Então isso é motivo de muita alegria. E de ver como Geraldinho conseguiu construir uma carreira política com uma capacidade pessoal que ele tem, como Bruno. Bruno é um bom articulador. Eu outro dia falei aqui, vocês sabem quem foi que elegeu Ângelo Coronel presidente da Assembleia? Bruno Reis, foi ele quem começou a articulação e ele era de oposição. E ele conseguiu, inclusive, juntar a oposição e o governo e derrubar Marcelo Nilo. Então, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Geraldinho é meu amigo pessoal, tá? Porque eu tenho um enorme carinho. Ponto. Geraldinho, candidato a prefeito de Salvador, vai ser examinado pelas suas propostas, pela sua forma de ver a cidade. Bruno Reis é meu amigo, não tenho a mesma intimidade com ele, mas ele terá todo o respeito e todo o espaço para a gente discutir civilizadamente a cidade de Salvador. Tá? Esse é que é o meu editorial. E aí lhe agradecer por essa relação de amizade e antes que as forças ocultas aí comecem... A primeira ligação que fiz ontem, quando eu tomei a decisão, quando a decisão foi tomada em favor do meu nome, foi pro senhor, ponto, acabou. Como é que eu posso chegar aqui e esconder isso? Não esconda, porque peguei eu a também ligação não escondo. Liguei ele para doutor Mário Kertz. O senhor falou uma coisa aqui que eu vou guardar para mim. Deixa a cidade decidir. Exemplo do que a Bahia decidiu. Olha que a diferença nossa era quase 70 pontos de frente para o ex-prefeito da cidade, candidato à época. E nós ganhamos as eleições. Deixa a cidade decidir. Pois é. Que a cidade desta vez vai decidir calorosamente. Sabe quem tá mandando um abraço pro senhor aqui? Não. O presidente estadual do Avante, nosso amigo Ronaldo Carleto.
Grande Ronaldo. E o deputado ele tá danado, o partido dele crescendo muito. Tá crescendo, e foi um dos primeiros a declarar esse apoio para mim. Um dos primeiros, tá aqui. Os 11 partidos. Ó, para ficar registrado aí na cabeça das pessoas: MDB, PT, PCdoB, PSB, PSD, Rede, Podemos, Patriota, PV, Avante. Avante. Você viu que eu deixei por último, ó. Avante. Imagine, doutor Mário, um cara que foi suplente de vereador, se tornar vice-governador e agora prefeito, candidato a prefeito de Salvador. Imagine. Mas, ó, lhe tenho também um carinho especial. Eu sei disso. E diga o seguinte, eu não esse negócio de funcionário fica muito seco entre a gente. Eu era um colaborador daqui. Isso. Viu? Também acho, porque você não recebia salário. Eu não recebia nada, fazia aqui pro amor. É isso mesmo. O maior salário colaborador. aqui era... Aí vou dizer assim, que somebody love, ele tá... O maior salário que eu tinha aqui era a minha satisfação de entrar aqui. Tem 2 momentos na minha vida que eu me concentro 100% e saio do mundo da esfera política. Um é quando eu tô aqui na rádio e outro é quando eu tô nadando. Boto aqui meu fonezinho de ouvido e ó, lá vai, ó, na braçada. E você vai querer nadar de braçada na campanha? De braçada. Eu vou começar de braçada já hoje já. O senhor sabe que eu sou determinado, não sabe? Sei. Ó, suplente de vereador, 4 vezes vereador desta casa e dessa cidade e 2 vezes presidente. Na palma da mão para ajudar para presidente da Câmara, não sei se eu consigo intitular 10. O senhor foi um dos 10. Me aconselhou. Aí eles falam isso, eles ficam se batendo igual a siri na lata. Mas confiança é assim. Ponto. Confiança é isso, pô. Confiança é o senhor sair de onde estava hoje de manhã, às 5h30 da manhã, para fazer uma entrevista com seu amigo e seu filho, Geraldo Júnior. Ponto. Confiança é essa emoção que eu tô lhe falando nos seus olhos aí, que eu tô vendo o senhor emocionado e eu também. Confiança é a relação de gratidão de pegar uma ligação ontem, no meio daquela confusão, a euforia e a alegria e dizer, ó, preciso ligar, governador, aqui para meu pai velho aqui. Pronto, acabou. É isso aí. As pessoas se incomodam com isso. É um negócio assim impressionante. Sabe por quê? O distanciamento da vida faz o distanciamento do amor e do coração. Um negócio impressionante verdade. Isso. Você tem uma reflexão, Paulinho? Anotei um aqui, ó, até para descontrair. E agora, mensagem de reflexão do dia de hoje. E outra coisa, o senhor ainda pode me dar a oportunidade de eu voltar para a rádio até com a legislação. O senhor lembra quando eu cheguei aqui para fazer o programa? São 8h58 aqui na Rádio Metrópole. São 8h58 minutinhos. O senhor chegou para mim e disse assim, ó, o senhor e meu irmão Zé Eduardo. Ei, rapaz, outro cara que é apaixonado por mim. Esse cara me ligou meia-noite, 2h da manhã, hoje às 7h. Esse cara é ao lado de Guto Alves, são 2 parceiros. Figura maravilhosa. Meu Deus. Olha a mensagem de reflexão do dia de hoje. Eu até anotei para não errar. Sim. Pense como um boleto. O boleto, ele sempre vence. Quer ver outro? Se a vida te der uma barra pesada, pelo menos que essa barra seja de chocolate. Aí pra você, sua vida. Grande Geraldo. Olha o Coronel Fabrício ali, ó. Da Ciência Militar da Coronel. Foi de Lauro de Freitas, foi de Camaçari. E Valana, rapaz. Ô, doutor Mário, realize o meu sonho. Eu tenho sonhado muito. Valana coordenando eu a sua produção. Eu não faço isso pra não tirar não, ela. Mas eu tô lhe dando. Não. Mas eu tô lhe dando, Valana. Rapaz, não seja ingrato. Valana é uma pessoa fundamental. Agora, olha pra aqui. Olha pra aqui se a mensagem de reflexão não tem tudo a ver com o que eu falei com o senhor. Pense como um boleto. Um boleto sempre vence. Valana vindo pra aqui, ela fecha de vez a atividade curricular dela. De vez. Você tá querendo tirar o emprego de Vitória Alves. De vez. Não, mas tá Vitória atingiu uma maturidade pessoal e profissional incrível. E Vitória é da ideia de compartilhar. Aí pronto. Pronto. Sobrou pra mim nessa história toda. Vice-governador, pré-candidato a prefeito de Salvador, meu querido amigo, obrigado por você me distinguir com seu telefonema ontem e estar aqui hoje dando a primeira entrevista. Fiz questão, doutor Mário, disso. E o senhor sabe que foi de coração. Eu sei disso. O senhor disse, que dia você vai lá, rapaz, aparecer para digo, amanhã. Não poderia dar entrevista em outra emissora sem vir aqui na minha casa. Primeira entrevista que tô dando aqui. Vamos marcar então encontro com o Bruno aqui? Na hora que o senhor quiser. Aí, Vitória. E se o senhor quiser, para facilitar, coloque os temas pra gente.
Pra gente chegar aqui já vir com as ideias maturadas. O que a gente vai sugerir na prática? Eu quero na prática. O que nós vamos sugerir na prática? Sim. Pronto. Tranquila, nada. com respeito. Vai ser uma campanha do mais alto nível. Agora nós vamos discutir ideias. Isso aí, claro, nós vamos discutir ideias e projetos. Claro. Não é isso? Isso. Agora, ó, aquela dica que o senhor me deu é importante demais. As entregas são boas, mas vamos pensar um pouquinho em redimensionar a vida do nosso povo aqui. A cidade está muito dividida, muitas desigualdades sociais e econômicas. Lembra aquilo que o senhor me ensinou? E Jerônimo me deu isso como aula de cátedra na campanha? Ouvir e escutar. Bora escutar um pouco as pessoas. Porque ouvir é o fato de o senhor falar para mim, eu assimilo ou não, maturo ou não, jogo para fora ou não. Escutar é quando a gente canaliza o entendimento para trazer uma solução. Vamos fazer isso. Valeu. Intervalo comercial, encerre a rede. Atenção, emissoras associadas. Desfaz-se agora a rede de rádio para a transmissão do Jornal da Bahia no ar, com Mário Gertz. A rádio da cidade, Metrópole FM. Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento Fé Comércio Bahia. Quem representa, defende. Senai, acesse tecnicosenai.com.br e ative o modo Tec. Só depende de você.